Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova. Sou o Padre José António Orantes de Andrade e convosco partilho estas reflexões sobre o Yucat, agora a partir do Sacramento da Reconciliação. No último programa falávamos de quem podia perdoar os pecados, naturalmente só Deus, servindo-se dos ministros ordenados. Foi assim que Jesus quis fazer em pleno dia de Páscoa. Também sabemos que há pecados graves que não podem ser perdoados apenas pelos presbíteros. Se bem que depois nesta matéria iremos já ver algumas exceções, mas o que é que se entende por pecados mais graves que não podem ser perdoados pelos presbíteros são os chamados pecados de excomunhão. Excomunhão significa alguém que ficou fora da comunhão da Igreja. Diz-nos o Catecismo o seguinte: há pecados em que o ser humano se afasta totalmente de Deus, provocando excomunhão devido à gravidade do ato. Na circunstância dos pecados que implicam a excomunhão, a absolvição só pode ser concedida pelo bispo ou até, em certos casos, pelo Papa. Em caso de morte, qualquer sacerdote pode absolver todos os pecados de excomunhão. Um católico que, por exemplo, cometa um homicídio ou se envolve na prática do aborto, exclui-se automaticamente da comunhão sacramental. A Igreja apenas atesta este estado. A excomunhão tem a intenção de melhorar o pecador e reconduzi-lo ao caminho reto. Ora, aqui temos um tema sempre sério e delicado, mas que é importante perceber que a Igreja não exclui ninguém, digamos, da comunhão com Deus, mas tem que ser clara naquilo que é realmente a situação do pecado e que que corta sempre a relação com Deus e com os outros. E por isso, a excomunhão, o tal colocar a pessoa fora da comunhão com Deus, nem é a Igreja que a dá. É o próprio pecado em si, quando se comete, fica-se automaticamente fora da comunhão da Igreja. Matar alguém, desde que não seja em legítima defesa, não é? Ou fazer aborto. É também matar uma pessoa, não é? Como sabemos. Matar uma pessoa fisicamente já crescida é um pecado grave, e matar uma pessoa dentro do ventre materno é também o mesmo pecado grave. Portanto, por isso é que não há distinção aqui, não é? Até porque nem o adulto que foi morto se podia defender, porque se foi morto à falsa fé, enfim, nem a criança se pode defender no ventre materno. Ora, estes pecados automaticamente colocam a pessoa fora da comunhão da Igreja. Mas a Igreja sempre teve uma pedagogia muito própria de aproximar, de ser mãe, não é? E se é verdade que nesta parte disciplinar houve um tempo que foi assim, realmente só o bispo podia absolver, imaginamos o pecado do aborto, não é? E aqui quando falamos do aborto, era bom também que ficasse claro que não falamos só de mulheres, não é? As únicas pessoas que provocam o aborto não são apenas as mulheres. Há homens que são culpados do aborto, quando obrigam as mulheres a fazer aborto. Portanto,
Então, quem é que origina o aborto, seja homem ou mulher, é que é pecador e que fica fora da comunhão da Igreja. Apesar de tudo, a Igreja já há uns tempos que nos dizia isto, que para não ser, imaginemos uma pessoa que se vinha confessar, vem de uma terra muito longe, até sendo um pecado muito, muito delicado, a pessoa não quer que se saiba, não quer, apesar de haver sigilo, mas tem uma tendência de confessar-se mais longe, para não ficar a saber-se. Imaginemos que o padre lhe dizia: olha, eu não posso absolvê-la, só o Senhor Bispo é que pode absolver. Então a Igreja, para colmatar isto, o que é que faz? Ou o que é que fazia durante algum tempo? Permitia que o sacerdote absolvesse aquela pessoa, portanto, se ela estava arrependida, porque qualquer pessoa, mesmo depois de um ato destes, ou de matar alguém, ou de, fisicamente, uma pessoa já crescida, ou matar um ser no ventre materno, as pessoas podem se arrepender e devem se arrepender, logicamente. Não é? Portanto, a pessoa está arrependida, quer ser perdoada. E o sacerdote dá-lhe a absolvição. E depois ia ter com o bispo ou o cônego penitenciário, que é sempre um padre, mas onde nas dioceses onde há cabida, onde há cônegos, é um cônego, onde não há cônegos, é um sacerdote, que é o penitenciário da diocese, que tem este poder de perdoar os pecados, juntamente com o bispo, mais graves. Então o padre apenas dizia: eu atendi uma pessoa nestas circunstâncias. Portanto, não tinha que dizer quem era, não é? E estava dada a licença para aquele caso. Com o andar dos tempos, a Igreja foi permitindo que se fizesse o seguinte: na Quaresma, e depois cada bispo definia sempre isto, dava poder aos sacerdotes de perdoar todos os pecados, exceto, enfim, os reservados à Santa Sé, não é? Mas esta consciência de que o padre, durante a Quaresma, como é um período, até atendendo exatamente ao mandamento da Santa Igreja, que diz ao menos confessar-se pela Páscoa da Ressurreição, onde as pessoas confessam mais vezes, com mais intensidade, nessa altura o padre podia absolver os pecados. A partir do Jubileu da Misericórdia, o Papa Francisco permite que os padres possam confessar todos os pecados e absolver naturalmente, não é? Portanto, para não dificultar a vida às pessoas, logicamente. O que continua a ser reservado à Santa Sé é só, naturalmente, o Papa pode perdoar, não é? Mas, como a Igreja é mãe e é pedagoga, reparem o que nos diz o próprio Catecismo. Em caso de morte, alguém que estava excomungado, mas está prestes a morrer, está arrependido, está ali um sacerdote, pode absolver aquela pessoa, não é? Portanto, e a pessoa ficará perdoada. Portanto, mesmo naquelas circunstâncias em que só o Papa o podia fazer, todos os pecados da excomunhão são então perdoados. E reparem, para ser mais fiel, o número 1463. Diz-nos o seguinte: certos pecados, particularmente graves, são punidos pela excomunhão. A pena eclesiástica mais severa, que impede a absolvição dos sacramentos, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiásticos, e cuja absolvição, por conseguinte, só pode ser dada segundo o direito da Igreja pelo Papa, pelo Bispo do lugar ou por sacerdotes por ele autorizados. Em caso de perigo de morte, se a pessoa que está excomungada está prestes a morrer, então, em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo que careça da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de toda a excomunhão. Portanto, em situações destas, ninguém ficaria, ninguém morreria em pecado se porventura se a pessoa só se tivesse confessar ao Papa e não podia ir ao Papa, pois então a Igreja deixa esta clareza, mesmo para quem está excomungado, qualquer padre, e reparem, mesmo os que não têm autorização, porque pode haver padres
que não estejam autorizados a atender de confissão. Mas mesmo esses podem, nesses casos, absolver esse pecado. Isto significa o quê? Que a Igreja é mãe. Muitas vezes dizemos mal da Igreja e seria importante, e um autor sagrado dizia esta frase muito bonita, que nós nunca deveríamos chamar Pai ao nosso Deus se não formos capazes de chamar mãe à Igreja. A Igreja é sempre mãe. A Igreja não é nem ao edifício, não é? Como sabemos disso. Essa é apenas a casa da Igreja, mas a Igreja também não é só o Papa e os bispos e os presbíteros. É todo o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? São todos os batizados. Então a Igreja é nossa mãe e orienta-nos. Não é? Eu não vou. Há muita gente que tem a ideia de só ir à igreja, à casa, para receber os sacramentos, porventura. Mas nós temos que olhar para a igreja, este povo de Deus, não é? Que nos orienta, que nos educa. Então a nossa igreja é a nossa mãe. E porque é mãe, quer o bem dos seus filhos. Educa os seus filhos, não é? E preserva exatamente sempre o bem dos filhos. Então, perceber claramente que a igreja nos educa para isto. Somos filhos que, embora pecadores, podemos sempre corrigir-nos, até porque a pessoa que está excomungada a qualquer momento pode pedir para se confessar, portanto, e deixar de ficar excomungada. Agora o que é importante é que a pessoa tenha consciência que quer melhorar. Não é? E a Igreja permite exatamente esta graça muito grande de absolver, mesmo em casos difíceis. Não é? Pode um sacerdote divulgar algo que soube na confissão? Não. De maneira alguma. O segredo da confissão é absoluto. Um sacerdote seria excomungado se revelasse a outras pessoas algo que tivesse ouvido da confissão. Nem à polícia o sacerdote pode dizer ou insinuar algo. Imaginemos que alguém cometeu um crime e veio-se confessar, não é? Está arrependido. Sabemos que há pessoas que, depois de um crime, até fogem, por exemplo, cometem um crime e fogem, não é? Isso ouvimos nas notícias muitas vezes. E passados uns dias vão se entregar pessoalmente à polícia, não é? Porque já não aguentam mais aquela tristeza, aquela mágoa, aqueles remorsos, não é? Ora, o mesmo acontece na confissão. Portanto, a pessoa vai se entregar à polícia e pode-se confessar, naturalmente, não é? Também pode procurar um sacerdote. Ora, imaginemos que a polícia não sabe a verdade toda e sabe que a pessoa se foi confessar, mas nunca pode perguntar ao padre o que foi dito na confissão. Nem o padre pode revelar nunca. Pronto. O que foi na confissão está feito. Na confissão não há mais revelação para ninguém. Pronto. O sigilo de confissão, mas também gostaria de sublinhar aqui uma coisa, o sigilo é para os padres, em primeiro lugar, mas também para os penitentes. E há muito penitente que começa a divulgar o que se falou na confissão. Não é permitido. A confissão é sigilo para aquele que é confessor e para o penitente, digamos assim. Não é? Portanto, nunca se dizer cá fora aquilo que foi dito naquele momento sagrado. Dificilmente um sacerdote leva algo mais a sério que o segredo da confissão. Há sacerdotes que por isso foram torturados e mortos. Portanto, pode falar-se sem reservas e confiar com grande tranquilidade num sacerdote cuja única missão nesse momento é ser totalmente ouvido de Deus. Portanto, nunca ninguém fique com dúvidas que o que é dito na confissão se diz cá fora. Nunca. Isso nunca acontece. Está mais que provado, até porque, como já foi dito aqui, muitos foram torturados por não dizerem, né, à polícia esses segredos de confissão. Que efeitos positivos tem a confissão? A confissão reconcilia o pecador com Deus e com a Igreja. Portanto, isto não há coisa melhor, não é? Voltar-nos a esta ligação, não é? Por isso chamarmos reconciliação. Voltarmos a ligar com Deus, como que nós imaginamos o cordão umbilical, não é? Que nos une à nossa mãe. Se há um pecado é como houve o corte daquele cordão, mas voltamos a religá-lo agora, não é? Com Deus, voltamos a ficar nesta comunhão profunda com Deus,
deste reconhecimento de que Deus é nosso Pai, de que os outros são nossos irmãos e, portanto, precisamos também desta consciência de fraterna de uns com os outros. Então, de facto, a confissão permite este restabelecer a comunhão plena com Deus e com os irmãos. E esta manhã era a última pergunta que aparece aqui no nosso Catecismo Yucat sobre a confissão. Portanto, perceber claramente um sacramento tão belo, tão rico, que pode ser celebrado sempre que nós quisermos e que nos permite, de facto, refazer-nos de novo, não é? E, sobretudo, quando nos confessamos bem, nós tomamos consciência de que aquelas feridas que foram abertas, de forma figurativa, não é? Pelo pecado, elas vão sendo naturalmente agora cicatrizadas pela graça de Deus, não é? Depois só termino com um apontamento que é tomar consciência que o perdão dos pecados é como que a cicatrização de uma ferida, não é? Mas que a marca do pecado fica na mesma em nós. E por isso é que Deus depois nos dá outras graças suplementares, não é? O caso das indulgências, o caso da necessidade da penitência, do jejum, para que nós possamos limpar as marcas do pecado, a tendência para o pecado, e só isso é que permite que evitemos o purgatório. O ideal de cada um de nós, depois da morte, não é ir para o purgatório. Isso é um remedeio. E é um remédio que Deus me oferece, dada a nossa limitação. Mas o ideal é, após a morte, entrar em plenitude de comunhão com o Senhor. Portanto, o purgatório pode ser evitado, não é? Estar em tempo de purificação, estar em purgatório, não é condenação, não é mau. É sinal de salvação. Mas se eu puder evitar, melhor ainda, não é? Então, perceber claramente que durante a vida terrena, a confissão bem feita, com regularidade, a penitência que possa fazer, o jejum, as indulgências que possa alcançar, vão permitir que as marcas do pecado, a tendência para o pecado vá diminuindo. Então eu possa um dia ver-me face a face diante de Deus. Olhamos para os santos, não é? E por isso é que volto mais uma vez a frisar este compêndio do Padre Tancrei, que é um compêndio clássico, mas que, exatamente da espiritualidade católica, que nos ajuda sempre nesta linha de ascensão em ordem à santidade. Nós não podemos ficar sempre na mediocridade, não é? Não, precisamos de subir, de ascender. A nossa vida é uma ascensão permanente. Então nós encontramos aqui grandes santos, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Francisco de Sales, que nos permitem, de facto, tomar consciência de que há muita coisa a fazer para eu melhorar, para eu progredir, não é? Então não esqueçam este compêndio ascética e mística, compêndio de teologia ascética e mística, do Padre Tancrei, que é um grande clássico que nunca passa de moda, nunca está desatualizado e que, repito, não é uma questão de saudosismo do passado, mas é uma questão também de tomarmos consciência dos grandes mestres de espiritualidade que nunca passam, nunca passarão, não é? Então é importante, porquê? Qual é a vantagem destes mestres? É que foram pessoas como nós, mas que souberam encarnar nas suas vidas aquilo que o Senhor nos diz e por isso se tornaram modelos, não é? Então é importante isso. Tenho também um outro livro, talvez não tão acessível a todos, mas como sabeis, a Bíblia deve ser um livro também de estudo. Há muitas edições da Bíblia, sem dúvida. Nós cá em Portugal temos a edição dos Capuchinhos, a edição da Paulos, a Canção Nova tem várias edições, da CNBB, da própria editora Canção Nova. Nós não temos falta de Bíblia nas várias edições, repito. Em termos de português de Portugal, digamos assim, desculpai a redundância, nós já temos a edição da Paulos ou dos Capuchinhos. Depois, em termos de português, que engloba também o nosso irmão Brasil,
temos esta edição de Jerusalém. Qual é a vantagem desta Bíblia? Para estudo, e por isso é que ela é usada nas faculdades de teologia, nas universidades católicas, para estudo é muito perfeita, muito completa. Até porque grande parte dos estudos feitos em Jerusalém depois serviram de base para os comentários, para notas introdutórias. Portanto, se nós queremos estudar mesmo a Palavra de Deus, precisamos de uma Bíblia deste caráter, a Bíblia de Jerusalém. Mas também precisamos de compêndio, de comentários, não é? Então, a Bíblia de Navarra, da Universidade de Navarra, fez durante alguns anos comentários a todos os livros da Bíblia. E há pouco tempo tiveram a graça de compilar todos os comentários num só volume. Portanto, eu posso, neste livrinho, ter desde o Gênesis até ao Apocalipse, ter as notas de rodapé num só volume. O que, em vez de ter 20 volumes, não é? Ou mais, não é? Tenho só um só volume. É muito bom para estudar, para esclarecer também. Está em castelhano, naturalmente, porque a Universidade de Navarra fica em Espanha, mas é uma boa, também um bom comentário à Bíblia, até porque nós temos que, reparem, precisamos muito da oração, de uma vida ascética, mas precisamos também de estudar. Não é? São Pedro diz: dai razões da vossa fé, da vossa esperança. Não é? Então precisamos também de aprofundar a palavra de Deus, de conhecer e não ficarmos sempre aquém dessa maravilha que é o conhecimento da palavra de Deus e agora também do catecismo da Igreja Católica. Não é? Mas estes apontamentos não são para vos obrigar a comprar livros, não é essa a minha finalidade, mas ajudar-vos a dizer que há, como estes, há mais outros livros que nos podem ajudar, porque o importante, aliás, eu penso que nós em Portugal somos, de norte a sul do país, não tenho dúvidas, profundamente devotos do Sagrado Coração de Jesus. Mas às vezes podemos correr um risco de ficar muito por estas espiritualidades exteriores, isto é, organizarmos uma festa todos os anos em que tem uma procissão, tem uma missa solene, tudo bem, em alguns sítios já se vai fazendo pregações, noutros já nem tanto, não é? Mas depois podemos ficar muito por aí e esquecer quais foram as promessas que Jesus deixou, as 12, não é? E nessas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, o que é que ele diz? Numa delas, todas as almas tíbias farei com que sejam fervorosas. Portanto, ser devoto do coração de Jesus é para sermos mais fervorosos, para termos um fogo do Espírito mais forte em nós. Não é? E às almas fervorosas farei com que sejam também místicas. Portanto, este crescimento constante, não ficarmos pelo medianismo, mas progredirmos. Portanto, mesmo as devoções não surgiram para entretenimento, para a gente se consolar um bocadinho. As devoções têm um papel forte na Igreja para que eu possa crescer na intimidade com Cristo, sabendo que quanto mais crescer na intimidade com Cristo, mais sou capaz de amar os outros. Se me permitem também nesta linha, uma notazinha muito breve. Há uma devoção que entrou em Portugal muito bem, que se chama da Divina Misericórdia. E já hoje muita gente reza o terço da Divina Misericórdia com muita devoção, com muito amor, mas sei que em muitos sítios ficamos apenas pelo terço e esquecemos o diário de Santa Faustina. Ora, para rezarmos bem aquele terço, só o podemos fazer lendo, meditando o diário. Não é? E, por exemplo, como aliás se faz sempre na Canção Nova, lê-se um parágrafo, ou daquilo que Jesus diz, ou do que Santa Faustina dialoga com Jesus. Para quê? Para que naquela oração do terço eu fique a meditar também naquelas palavras, que são para mim e são para aqueles que nos ouvem. Caso contrário, podemos ficar com uma oração muito bonita, que até já tem fama de ser uma oração breve, é mais breve que o terço mariano, não é? E então ficámos ali por aquela oração muito breve, muito bonitinha, porque eu sou devoto da misericórdia, mas é importante perceber o que é que Jesus foi dizendo. Não é? Então aquele livro, aquele diário, não foi escrito para se entreter a Santa Faustina, mas é para nos deixar aquela mensagem que está no Evangelho, naturalmente, mas que se recorda naquele momento ali,
para que eu possa ser mais misericordioso, para que me possa aperfeiçoar, para que possa amar mais outros. Então reparem, toda esta espiritualidade não é mais uma devoção em si mesma, mas é também um aprofundamento desta misericórdia de Deus. Porque sem dúvida Deus é misericórdia. Quereis ver apenas um exemplo para terminar também, estamos quase a chegar ao fim deste programa, um sinal eloquentíssimo da grande misericórdia do nosso Deus. Já falámos aqui no batismo, não é? E o batismo, dissemos que os ministros do batismo são o bispo, o presbítero e o diácono. Mas qualquer leigo pode batizar. Reparem, sendo o primeiro sacramento, e o mais importante, porque nos abre as portas da graça de Deus, o Senhor permite que uma pessoa qualquer, uma pessoa leiga, digamos, sem ser ministro ordenado, possa batizar, desde que o faça com a intenção da Igreja. Isto para quê? Para que ninguém fique sem esta graça ao longo da vida. Então significa que o nosso Deus é mesmo misericordioso. É bom. E permite que nós entremos nesta graça até em situações limite. Então não duvidemos nunca desta bondade do Senhor e por isso estudarmos também os sacramentos aqui neste programa pode ter esta vantagem de percebermos a riqueza de Deus e aquilo que ainda me falta para saborear esta maravilha. Então, para sermos fiéis ao Senhor e para sermos mais misericordiosos como Ele, sejamos capazes também de receber dele a sua bênção, que nos fortalece e que nos faz de suas testemunhas da misericórdia neste tempo concreto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.